Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa do arcanjo São Rafael, que é um dos 7 arcanjos que está sempre na presença de Deus e que comanda muitos anjos e que está a serviço também da nossa vida, uma vez que ele é um anjo de cura e que ele nos ajuda em muitas coisas, não só na cura das nossas doenças físicas, mas também na cura das nossas doenças espirituais. Então hoje nós podemos invocar São Rafael para vir em nosso socorro contra as artimanhas do demônio e contra muitas outras coisas que nos afligem, para que ele seja nosso protetor e nosso guia nos caminhos difíceis dessa vida. De fato, o Papa Bento XV estabeleceu no dia 24 de outubro a festa de São Rafael para toda a igreja. E nós sabemos que é justamente no livro de Tobias que nós encontramos a referência desse anjo e daquilo que ele fez para ajudar essa família que estava em grandes dificuldades e que encontrou, através da visita de São Rafael, a cura, a proteção e a solução dos seus problemas. Então nós sabemos também que as Bíblias protestantes não têm o livro de Tobias, como não tem também alguns outros livros do Antigo Testamento, porque essas Bíblias não seguem o cânon verdadeiro da Igreja Católica. Mas quando nós lemos o livro de Tobias, nós encontramos ali uma mensagem muito bonita, através daquilo que Deus revelou nessa visita que São Rafael fez para essa família. Então eu recomendo que as pessoas leiam esse livro e contem essa história para as crianças, explicando também o sentido espiritual de tudo aquilo que aconteceu. Então nesse livro, nós sabemos que o pai, que também se chamava Tobias, era um homem muito caridoso. E ele sepultava os mortos, porque as pessoas ali não tinham mais nenhuma fé, não tinham respeito, nem sequer pelas pessoas que tinham morrido. E deixavam os mortos assim de qualquer jeito. Então, inclusive era proibido sepultar os mortos. Então o que ele fazia? Ele vinha de noite, escondido, e sepultava os mortos. E por causa daquela caridade, é que Deus ouviu a oração dele. Porque ele estava numa aflição muito grande, na medida que ele tinha ficado cego, por causa de um excremento de passarinho que caiu no olho dele. E ele ficou cego, e ficou muito aflito, e ele precisava também resolver muitos problemas. Então ele pediu para o filho dele, que também se chamava Tobias, para fazer uma viagem. Ele disse: olha, filho, nós precisamos de contratar uma pessoa que conhece os caminhos para ele te acompanhar, porque senão você vai sozinho, você vai se perder, você não vai conseguir. E eu preciso contratar alguém que seja especialista em acompanhar viagens e conheça toda essa região, até porque naquela época não existia GPS, não existia orientação nenhuma, era difícil o transporte, então as pessoas iam a pé mesmo e percorriam muitas cidades até chegar naquele lugar. Então eles foram numa praça e encontraram, como diz ali no livro de Tobias, um jovem de belo aspecto que estava cingido, né? Quer dizer que estava ali com um cinto assim, muito bonito, e que estava ali no meio das pessoas. Mas eles não sabiam que era um anjo de Deus. E perguntaram: de onde és tu, ó bom jovem? E ele respondeu: eu sou um dos filhos de Israel. E Tobias perguntou para ele: conhece o caminho que conduz à terra dos medos? E o anjo respondeu: conheço. Eu já percorri muitas vezes esses caminhos, estando na casa de Gabelo, nosso irmão, que mora em Ragés, numa cidade que está ali no monte de Ectabana. Então Tobias disse-lhe: então espera aqui por mim que eu vou avisar meu pai e eu já volto. Então Tobias voltou na casa, avisou o pai ficou admirado, falou: que bom, então vamos lá falar com esse homem.
E ele saudou o anjo e o anjo disse para ele: alegria esteja contigo. Você veja que bonito, né? O anjo desejando que a alegria esteja naquele coração. Porque a nossa vida não pode ser triste. Nossa vida não pode ser só angústia, só problema, só peso, tribulação. Mas nós temos que ter a alegria de Deus, mesmo nos sofrimentos. Mas Tobias, que estava naquela amargura toda, respondeu: que alegria eu poderia ter se eu estou sempre em trevas e não vejo a luz do céu? Você veja que isso aqui também é muito simbólico, porque mostra não só a dimensão da luz material, mas também a luz espiritual. Então muitas vezes a pessoa que está cega, está sempre em trevas, não vê a luz do céu, essa pessoa está sempre pesada, triste, angustiada, e ela não percebe que aquilo ali é o impedimento. Porque uma vez fechada para a palavra de Deus, essa pessoa está fechada também para a alegria que vem de Deus. Mas o anjo disse para ele: tem ânimo, está perto o tempo em que Deus te curará. Então é interessante que essa frase de São Rafael é a frase central do livro de Tobias. É uma frase que leva ali a pessoa à esperança, a confiança em Deus e a certeza de que não há nada na nossa vida que não tenha cura, que não tenha solução, que não tenha como nós nos libertarmos daquilo. É uma questão de enfrentar aquela batalha e até o fim e receber de Deus a graça. Então Tobias começou a perguntar para ele: mas então me diz de que família que você é, de que tribo? E o anjo Rafael disse: para que você não fique preocupado, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Então quer dizer que o anjo Rafael respondeu dessa forma para ele ficar tranquilo. E isso não significa que ele estava mentindo, porque um anjo não vai mentir, um anjo não vai pecar, um anjo não vai fazer coisa contra Deus. Então muitas vezes as pessoas confundem a mentira com uma informação que não é exata. E isso daí é explicado por muitos doutores da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, que explica que havia uma ocasião em que algumas pessoas perguntaram para Jesus: mas você não vem para a festa? E Jesus respondeu: não, eu não vou, mas vocês podem ir. E no outro dia ele foi. Então, quando a pessoa vê alguns textos do Evangelho dessa forma, a pessoa fica pensando: mas será que Jesus mentiu? E Santo Agostinho explica: não, nem sempre nós somos obrigados a dar uma informação exata. E isso não significa que nós estamos mentindo, porque a mentira é uma coisa que gera uma injustiça. Enquanto que a informação que você dá, que às vezes não é exata, essa informação, ela não está fazendo nenhuma injustiça, ela simplesmente está se conformando àquela necessidade ou àquela situação que normalmente não pode ser uma situação diferente. Porque nem sempre a gente é obrigado, e às vezes até por prudência nós não podemos dar uma informação exata para aquela pessoa. Então é nisso que se realizou ali esse encontro, e que o anjo Rafael foi obrigado a dizer um nome, falou: eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Então o outro não sabia bem quem era Ananias, mas disse: olha, eu acho que eu sei, você é de uma família muito ilustre, mas eu peço que você não se ofenda se eu puder conhecer a tua geração. Queria conhecer melhor, assim, mas diz exatamente qual que é a família. E o anjo disse: olha, eu conduzirei o teu filho e vou te trazer o teu filho sem problema. Não se preocupe. Então o pai ficou tranquilo, falou: então vocês façam uma boa viagem, Deus esteja convosco no vosso caminho e o anjo de Deus vos acompanhe. Então isso aí foi bonito, quer dizer, o pai desejando isso, na verdade o anjo de Deus já estava ali. E isso foi realmente uma viagem muito impressionante. Eu acho que se alguém fizesse até um dia um filme sobre isso, seria realmente muito bonito, né? Porque hoje em dia tem filmes sobre tudo quanto é tipo de bobagem, mas não tem filmes bons que representem de uma forma clara e perfeita as coisas belíssimas que estão na Bíblia.
E eles saíram e fizeram essa viagem, e aconteceu ali, num certo momento, que eles estavam passando do lado do rio e um peixe veio para cima dele, do Tobias, o jovem, e o anjo fez com que esse peixe fosse pego, né? E ele então falou para guardar aquele peixe, porque ele ia fazer um remédio com as partes do peixe. Então, aqui é a parte mais importante do ponto de vista místico, né, para nós entendermos o sentido ali do que está acontecendo, né, no sentido espiritual, alegórico dessa história. Então, o próprio Tobias perguntou: irmão Azarias, me explica que tipo de remédio que você vai fazer com essas partes do peixe. E o anjo respondeu: então nós vamos colocar um pedacinho do coração do peixe sob a brasa acesa. E o fumo daquele coração queimado vai afugentar o demônio. Então veja ali o primeiro sentido simbólico. E ele diz também: e o fel, que está ali no peixe, vai ser bom para fazer um remédio para curar os olhos que estão doentes. Então, esse peixe, na verdade, como explica São Boaventura, representava Cristo. E o coração sobre a brasa acesa significa o coração de Cristo que foi queimado pelo sofrimento. Então, tudo isso é simbologia da paixão do Senhor. Porque nós só podemos curar, nós só podemos exorcizar, nós só podemos trazer a graça através da paixão. É o mérito da paixão que cura, que salva, que liberta. Não é o nosso mérito, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos mais perfeitos, não. É porque Deus quer realizar através da paixão do seu Filho. Então o coração de Cristo na brasa significa aquele coração que foi queimado, naquele fogo daquele sofrimento, como que produziu essa fumaça do incenso que subiu na presença do Pai e que nos obteve o perdão dos pecados. E é através disso que a gente consegue o poder para afugentar o demônio. Por isso que São Boaventura explica: será que São Rafael não podia ele sozinho levar o demônio embora? Porque de fato Asmodeu estava matando cada um daqueles que iam ser marido, no caso, né, de Sara. Mas a moça casava e antes do casamento, antes deles dormirem juntos, o demônio matava o noivo. Então isso aqui é um sentido muito simbólico. Por quê? Porque Asmodeu é o demônio da impureza. Então quer dizer que a moça era muito bonita e cada um dos pretendentes queria a moça como um desejo, como alguém que satisfazesse ali o prazer. Só que Deus não queria isso para ela. Então permitiu que Asmodeu viesse ali. O mesmo demônio que provocava o desejo do prazer era o mesmo demônio que matava, porque a morte representa o pecado mortal. Então, Tobias, que era um menino puro e que tinha um amor puro, ele é que se tornou o verdadeiro marido de Sara, porque Sara representa a geração da verdadeira Igreja Católica, enquanto que Tobias representa aquela pessoa que busca a união do matrimônio, não em vista de satisfazer o seu prazer, mas com o objetivo de fazer com que a pessoa tenha condição de viver um matrimônio verdadeiro e de gerar filhos para Deus. É um matrimônio casto, um matrimônio santo. Por isso que eles ficaram 3 dias em oração antes de se unirem em matrimônio, no sentido de ter uma relação carnal. Então, toda essa história vai nos instruindo nesse caminho, mostrando a importância da castidade, mesmo no casamento, mostrando a importância do amor, da paciência, do perdão, que são essas virtudes que o anjo vai ensinando no meio dessa situação tribulada. Porque normalmente quando a gente vê uma situação tribulada, uma situação
de briga, de conflito, né? Ali havia a esposa de Tobias brigava com o marido e o filho sentia muito que o pai estava naquela situação. Então, quer dizer, tudo aquilo leva as pessoas a dizer, não, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma doideira, isso daqui é um bando de confusão. E, no entanto, se nós temos essa confiança em Deus e nos abandonamos em Deus, as coisas vão se resolvendo pela oração e pela nossa própria entrega nas mãos de Deus. Por isso que São Boaventura, ele explica aqui que, de fato, esse coração queimado era a representação da paixão de Cristo. Porque o coração é a fonte do calor de toda a vida. Então, se o coração de Cristo, ou seja, a sua paixão, né, porque a paixão foi o sofrimento lá no seu coração, é a raiz de toda a caridade e a fonte de todo o calor, então isso você colocando sobre os carvões, né, ou seja, sobre a memória inflamada, imediatamente o demônio vai partir. Então a memória inflamada é o carvão, onde você coloca o coração de Cristo, que é a paixão, né, a memória daquilo que ele sofreu, e imediatamente o demônio vai se afastar da sua vida. Tanto o demônio de impureza, Asmodeu, quanto os outros demônios que estão perseguindo a sua vida e a sua família. E aí veja também a questão do fel. Porque se o anjo Rafael precisou dessa fumaça, desse coração queimado, para afastar Asmodeu da vida de Sara e amarrá-lo no deserto, da mesma forma ele precisou daquele fel do peixe para curar os olhos do pai de Tobias. Então, ele usou o fel, porque o fel é amargura. E é isso que São Boaventura explica também. Então, a amargura é justamente a penitência. Então, é através da penitência que vem a reconciliação. Então, ele, usando esse fel, passou nos olhos desse homem que estava cego e ele ficou curado. Então, quando a pessoa está cega, quando a pessoa está fechada, quando a pessoa está nas trevas, então ela precisa de entrar nessa amargura, que foi de fato a amargura do próprio Cristo na sua paixão, que é exatamente isso. A penitência em vista da amargura que nós causamos a Deus pelos nossos pecados. E através desse movimento de buscar essa penitência, de entrar em sintonia com a amargura de Cristo na sua paixão, a pessoa imediatamente se cura das suas trevas. Porque na verdade o que é a treva? A treva do homem é o amor a si mesmo. E quando ele olha as coisas na perspectiva de si mesmo, dizendo, olha, eu é que estou em razão, eu que estou perfeito, eu que sou certo, eu que sou o centro do mundo, aí é claro que ele vai ser uma fonte de sofrimento para os outros. Mas, à medida em que ele vai deixando os seus olhos da alma serem penetrados pelo fel da amargura, do sofrimento que Cristo teve na cruz, da humildade que ele teve, da total entrega que ele teve ao Pai, então ele vai também perceber que ele está a serviço de Deus e que todos nós devemos viver para Deus e não viver para nós mesmos. Então essa é a mensagem do livro de Tobias e essa é a belíssima mensagem do arcanjo Rafael, nosso protetor, nosso guia, nosso médico, um anjo que deu um exemplo de simplicidade, de amor e de justiça. Então vamos pedir hoje que o arcanjo São Rafael nos ajude também em todos os nossos caminhos e nos liberte de todas as ciladas do demônio. Amém.